Graças a Deus, queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui para falarmos um pouco mais da palavra do Senhor. E como sempre tenho dito, é sempre muito bom falar de Jesus, falar da sua maravilhosa palavra. E neste dia de hoje, quero começar te fazendo uma pergunta. Como é que você está? Você está bem? Vivendo um momento muito bom da sua vida ou vivendo algumas frustrações, alguns problemas? Talvez até vivendo afastado de Deus, distante do nosso Senhor. Talvez algo que aconteceu, algum pecado cometido, alguma coisa que digamos assim, no desenrolar da história aconteceu e te barrou no meio do caminho. É sobre isso que quero falar hoje. E o tema de hoje que eu quero chamar é Pequei, e agora? E quero me fazer valer de um texto na palavra do Senhor para ilustrarmos um pouco mais sobre isso. Gênesis capítulo 3, versículo do 7 ao 14. Nós sabemos que no momento da queda do homem, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor e pecaram, e apenas ilustrando rapidamente um pouco e pegar a partir do versículo 7, o que acontece, como diz a palavra do Senhor, diz assim, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Após o pecado, após a desobediência de Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus e coseram para si folhas de aventais. Versículo 8. Folha de figueira, melhor falando, e fizeram para si como aventais, para cobrirem a sua nudez. No versículo 8 diz assim: E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Versículo 10. E ele disse, Adão respondeu ao Senhor: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei? Então disse Adão: A mulher que deste-me para companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Interessante que depois que Adão e Eva cometem o pecado, o Senhor vem ter como de costume na viração do dia. E é sobre isso que eu vou me ater, mas primeiro me permita explicar um pouco do texto. E interessante que depois que o Senhor, ele pergunta a Adão, porque Adão se esconde. O texto mostra que quando Adão ouve a voz do Senhor, que passeava no jardim na viração do dia, Adão se esconde. E ele, percebendo que estava nu, ele se esconde porque o Senhor se aproxima. E Deus pergunta: Adão, onde tu estás? E aí Adão chega e fala, percebendo que, Senhor, eu ouvi a tua voz e percebi que estava nu, me escondi. E Deus pergunta a Adão: Quem te falou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? E a resposta de Adão: A mulher que tu me destes me deu do fruto e eu comi. E logo depois o Senhor volta-se para a mulher. Você imagina comigo a cena? Por que fizeste isto? E aí ela diz: A serpente me enganou e eu comi.
Eu costumo brincar que Adão disse, foi a mulher que tu me deste, é verdade. E a mulher fala, foi a serpente. E eu costumo brincar aqui nesse ponto, a serpente olha para o lado e não vê ninguém. E é como se dissesse, sobrou para mim. Mas o fato é que houve uma transgressão. E infelizmente, muitas vezes procuramos encontrar culpados. Adão tem a sua parcela de culpa e Deus o procura. Eva tem também a sua parcela de culpa e não esqueceremos, nem esqueçamos da serpente. Houve um erro que precisaria ser corrigido, consertado. Mas é interessante que cada um vai passando para o seu semelhante. Nós, como seres humanos, infelizmente, muitas vezes não costumamos, não gostamos de assumir os nossos erros. E o Senhor nos mostra constantemente que devemos assumir os nossos erros. E volta e meia isso acontece. E costumamos dizer que absorvemos a síndrome de Adão, quando colocamos no outro a responsabilidade que com certeza é nossa. Adão, logo que é abordado, ele diz, foi a mulher que tu me destes. E eu já vi outras pessoas dizendo, e é bem isso, a culpa é sua, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão deveria ter assumido a responsabilidade pelo seu pecado, e assim Eva também. E quando trouxe como título da mensagem, pequei, e agora? Primeiro ponto é, devemos nos responsabilizar pelos nossos erros. Devemos nos responsabilizar por eles. Entender que falhamos e suplicar ao nosso Deus perdão, misericórdia. Devemos fazer isso. É nosso papel quando erramos. É nosso dever assumir as nossas responsabilidades. Interessante que Deus diz, comestes da árvore que eu te ordenei que não comestes. E Adão tinha feito isso, tinha desobedecido a Deus. E eu creio que se Adão reconhece seu pecado ali, Deus haveria de ter restituído naquele mesmo momento tudo que de errado aconteceu. Mas porque não houve a sua responsabilização, a coisa se prolongou. Mas eu quero, e aqui eu quero me ater nesse ponto, por isso chamei o título dessa mensagem de hoje, pequei e agora, não para mostrar apenas o erro, primeiro para nos trazer a responsabilidade de quando erramos, reconhecer primeiramente diante de Deus que erramos e diante das pessoas que com elas falhamos. Esse é o primeiro ponto, mas eu quero me ater em uma coisa que para mim muito me chama a atenção. É fato, e nós notamos no relato bíblico que Deus vinha ter com Adão na viração do dia. Deus tinha relacionamento com Adão. Deus, e veja que o próprio texto diz, o Senhor mesmo falando, comeste da árvore que eu te disse, que eu te ordenei que não comesse, ou seja, Deus em outros momentos tinha tido conversas com Adão. Se fôssemos ler anteriormente, Deus chama Adão e pede para que ele dê nome aos animais. Deus tinha relacionamento com Adão e com Eva. Só que Deus vinha ter na viração do dia e ter relacionamento com eles, mas em um determinado momento algo de muito terrível aconteceu. Houve uma ruptura nesse relacionamento, houve um pecado, houve uma transgressão. Mas o que me chama a atenção é que Deus, mesmo sabendo que Adão e Eva tinham cometido um pecado, Deus não desiste de vir ter com Adão e com Eva no Éden. Mesmo Deus sabendo que eles tinham cometido pecado, Deus não se isenta de ir ter com eles. Deus, se fôssemos como nós, muito provavelmente não teria vindo ao encontro de Adão e de Eva. Teria ficado no seu lugar, digamos assim, e não teria vindo procurá-los. E por isso disse, pequei, e agora? Adão e Eva pecaram, mas ainda assim Deus vem ter com eles. Isso mostra um amor tão maravilhoso da parte do nosso Deus. Deus vem ter com eles, mesmo depois do pecado. E para que você e eu pense por aqui, a partir desse relato bíblico aqui, é que talvez você, meu querido e meu amado irmão, que ouve essa mensagem agora, esteja nesta situação de ter cometido um pecado. Talvez
um grave pecado, eu não estou falando de pecadinho e pecadão, estou falando de consequência de pecado. Talvez você que me ouve esteja nessa situação, mas eu creio que assim como Deus fez com Adão e Eva, Deus não deixou de ir a seu encontro. Mas infelizmente, muitos fazem como Adão, se esconde, e Deus tem chamado, onde tu estás? E não há um reconhecimento do pecado, não há chegar-se próximo a Deus e reconhecer: Senhor, eu pequei, me perdoa, me ajuda, e suplicar dele a misericórdia dele, que a cada manhã se renova sobre a nossa vida. É necessário que eu e você, quando transgredimos, quando falhamos contra o nosso Deus, reconheçamos o nosso pecado, porque ele não deixou de vir até Adão e não deixa, eu creio, de ir ao seu encontro. Por mais caído, digamos assim, que você possa estar, Deus espera que você se levante, mas isso só é possível nele, em Jesus. Só é possível ser revigorado espiritualmente em Jesus Cristo. Para de se esconder. Talvez você esteja como Adão, escondido, e Deus tenha vindo em sua direção várias vezes, e creio eu que com essa mensagem te dizendo: onde tu estás, não se esconda mais. Reconheça seu pecado, confesse-o a Deus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que se arrepende deixa, alcança a misericórdia, e Ele é misericordioso para nos perdoar, para nos abençoar, nos levantar, nos encher outra vez do seu Santo Espírito e nos dizer: vai e não peques mais. Então eu quero finalizar chamando apenas a sua atenção sobre isso. Se você se encontra nessa situação, pode ter certeza, eu creio que Deus vai ao seu encontro, mas para de se esconder. Não é tempo mais, aliás nunca foi, de se esconder de Deus. É tempo, e sempre foi tempo, de confessar os pecados a Ele. E Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Suplica a Deus o seu perdão, e pode ter certeza que há perdão no nome de Jesus para restaurar a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.